Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos esses últimos dias, essas últimas semanas, trazendo um especial sobre a vida do apóstolo Paulo e nós estamos abordando como que a vida missionária, como que a vida espiritual dele, a carreira espiritual dele trouxe tanta relevância e tanto valor ainda mais ao Novo Testamento. A grande parte do Novo Testamento você encontra Paulo diretamente falando sobre a vida dele, como estamos vendo no livro de Atos, e depois nas cartas muito conhecidas que ele mesmo escreveu e que em momento oportuno nós vamos também chegar às cartas de Paulo e analisar o que elas nos trazem de sabedoria, de benefícios, como toda a palavra de Deus, ela é útil para todas as áreas da nossa vida. Então, nós vemos a grande importância do apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Se você não sabe, gentios são as outras gentes que não os judeus. Então, é classificado assim: tem os judeus e os gentios são todos os outros povos. E Paulo, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, porque assim quando ele teve sua primeira experiência com Jesus, ele em seguida ele vai falar para uma determinada pessoa, se eu não me engano para Ananias, esse é um instrumento escolhido, no caso o Paulo, para levar o meu nome aos reis, aos gentios e até mesmo aos filhos de Israel. Então Paulo foi escolhido para isso. E é tão importante quando a gente vê que nós estamos cumprindo aquilo que é a nossa missão, não é? Paulo, ele foi escolhido para ser um instrumento com o objetivo de levar o nome de Jesus, a palavra de Deus, para outros povos. Porque a princípio a prioridade era os judeus, mas houve também a necessidade de levar para os outros povos. E Paulo foi levantado para isso. E a gente tem visto ao longo desses capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, e vemos também nas cartas de Paulo, as cartas paulinas, como alguns gostam de chamar, que ele cumpriu a missão que Deus deu a ele, levar o nome de Jesus aos outros povos. E todos nós temos uma missão, um trabalho a cumprir, um objetivo. Na nossa vida cotidiana é assim. A gente tem responsabilidade com a nossa escola, faculdade, trabalho, responsabilidade com o casamento, com o filho, responsabilidade com a nossa saúde, com a nossa sociedade, com a nossa casa, nossas contas. Então, todos nós temos as nossas tarefas. E existem coisas que nós não podemos passar para outra pessoa fazer. É diferente quando você está numa empresa e você tem muita demanda ali, você de repente não está dando conta ou precisa sair mais cedo, e você chama ali aquele teu colega mais chegado, pede para ele te ajudar, e aí você passa uma parte da tua demanda para ele, ele te ajuda. Tem momentos da vida que muito bom, dá para fazer isso, dá para dividir o nosso trabalho com outras pessoas. Mas tem coisas que são mais específicas, mais importantes na nossa vida, que nós não podemos passar para outra pessoa fazer. Nós devemos fazer. Quando a gente não faz, quando a gente é negligente, quando a gente deixa para outra pessoa, deixa que outra pessoa faz, eu não vou fazer, vai aparecer alguém para fazer. Quando isso acontece na nossa vida espiritual, Deus, eu sempre falo que Ele não fica frustrado. Deus, ele não fica frustrado com nada. Então, quando Ele tem um plano, quando Ele tem uma vontade, Ele vai fazer aquilo ser cumprido de um jeito ou de outro. Então, quando você recebe uma missão na vida espiritual que eu estou falando agora, e você é negligente, você deixa para lá, ou você quer que outro faça no seu lugar, Deus não vai deixar de realizar aquela obra, porque Ele quer que aquela obra seja realizada. Ele tem motivos para que aquela obra seja realizada. Ele até vai levantar outra pessoa para fazer, mas a bênção que você receberia, outra pessoa vai receber.
Porque quando Deus ele nos dá uma missão para nós fazermos, é certo de que Ele vai nos dar uma recompensa, porque Ele é justo. Se você abre mão da sua missão, você está abrindo mão da sua recompensa. Isso é justo também. Mas muitas vezes a gente quer a nossa recompensa de qualquer jeito. Mas você negligenciou a sua missão. Ou você passou para outra pessoa. Então outra pessoa vai fazer aquilo que você não quis fazer. E ela vai ser abençoada por isso. Ela vai receber recompensa por isso. Então a gente vê que Paulo, ele aceitou aquilo que Deus tinha preparado para ele. E ele fez com amor, com dedicação, com boa vontade. Ele se dedicou, ele se empenhou, ele não fez de qualquer jeito, ele teve um zelo, ele teve um cuidado especial para fazer da melhor maneira que ele pudesse. Porque às vezes a gente acha que uma missão é tão grande, é tão complexa para a gente, que a gente não quer nem tentar. Mas quando você faz com as forças que você tem, quando você se dedica no máximo que você consegue, com toda certeza Deus vai levar isso em consideração. Pode parecer que não ficou perfeito, pode parecer que não ficou completo, pode parecer que não foi entregue dentro do prazo, mas quando você se dedica, quando você coloca o máximo de esforço que você consegue, tenha certeza que Deus ele vai trazer a sua recompensa também. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 16 algo que vai acontecer, que vai ser a cura de uma jovem adivinhadora. Então vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 16 também o que vai acontecer. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, olha o que vai acontecer, gente. A gente sabe que Deus, ele condena a prática de adivinhação, né? Seja cartomante, búzios, tarô, ou até mesmo que entra também nessa parte de ocultismo, carta psicografada, mediunidade, jogar cartas, ler mão, ler borra de café, todas essas práticas que conversam uma com a outra, Deus ele abomina, ele não gosta, ele proíbe, é algo que ele abomina. E o texto deixa muito claro que essa jovem, ela tinha uma possessão, ela estava possessa, e quem tinha se apossado dela era um espírito adivinhador. É muito comum nós vermos pessoas assim, pessoas que às vezes elas levam um título de médium, um título de cartomante, um título de vidente, seja lá o que for, e o trabalho delas é adivinhar previsões para o futuro, quem vai se separar, quem vai casar, quem vai morrer, quem vai engravidar, quem vai ficar rico. A gente vê muito isso, principalmente nos finais de ano, que as pessoas buscam, né, saber o que vai dar na Mega Sena, quem que vai ficar rico, quem que vai morrer, quem que vai ganhar tal coisa. Tem gente que acredita, tem gente que paga valores exorbitantes para videntes, para adivinhadores. Tem muitos famosos que têm os seus adivinhadores pessoais, pessoas que realmente eles trabalham ali juntos, eles sempre vão no mesmo adivinhador para poder saber de coisas e tudo mais. E, gente, a Bíblia deixa muito claro exatamente porque o texto mostra, são espíritos. Não existe nada de mágico, de poderoso naquela pessoa, a ponto dela adivinhar algo
secreto que ninguém mais saberia. Ela apenas está sendo usada por espíritos malignos, que transitam pelos lugares e veem as coisas e ficam sabendo das coisas e usam a boca daquelas pessoas para falar. A gente vê muito isso quando uma pessoa quer se comunicar com um ente querido que já morreu e busca um vidente, um médium, alguma coisa assim. E aí o espírito imundo que transita por lá, por aqui, por lá, e consegue colher informações e consegue saber de coisas que outras pessoas não saberiam, que são coisas particulares. E aí esse espírito, através desse adivinhador, ele fala aquilo que o parente queria ouvir, e aí a pessoa acredita. Não, isso é verdade, só eu e o fulano sabíamos disso, mais ninguém sabia. Olha, é verdade, e continua indo naquele vidente, porque ele é muito bom, porque ele adivinhou, e aí até apresenta para outras pessoas, não, vai no fulano, que o fulano não erra nenhuma, ele acerta todas. Aí ali já entra a questão financeira, vai fazendo toda aquela chantagem mental, psicológica, emocional, a pessoa vai entrando naquela. E, gente, Deus, ele abomina isso, a gente consegue entender o porquê, não é? Então, essa jovem, ela estava possessa e o espírito que estava possuindo-a era um espírito adivinhador. E o texto diz que ela tinha lá o Paulo, Silas, e o texto diz, e os outros, falando que eles eram os servos do Deus Altíssimo que vieram mostrar para vocês o caminho da salvação. Gente, até os demônios, eles reconhecem a Jesus. Quando nós vemos nos evangelhos, muitas vezes Jesus estava num lugar e tinha lá alguém possesso, endemoninhado, e os demônios começavam a clamar: filho de Davi, eu sei quem tu és. E Jesus mandava imediatamente que eles se calassem, porque você não pode dar permissão para o inimigo ganhar espaço, ganhar território. Uma coisa que você não pode fazer é dialogar, conversar com o demônio. Você tem que repreender logo em nome de Jesus, assim como Jesus fazia. Ele mandava logo calar a boca e expulsava: sai dele agora, e o espírito saía logo. Né? Que nem alguns lugares aí você vê até na televisão uma verdadeira entrevista com o demônio, né? Tá lá a pessoa, entre aspas, endemoniada, falando grosso, revirando os olhos, né? Dando cãibra no braço, e tá o outro lá, o religioso, com o microfone na mão. O que você quer fazer na vida dele? Por que você está fazendo isso com ela? Qual que é o seu nome? Né? Uma verdadeira entrevista com o diabo, entrevista com o demônio. E não é nada disso, né? A gente sabe que pelo poder que Jesus deu para os seus servos, em nome dele, nós podemos expulsar demônios, mas não é para ficar conversando, né? Então Paulo, ele já estava indignado com aquilo, porque aquilo aconteceu durante alguns dias. Ia aquele demônio adivinhador, aquele espírito, através daquela jovem: esses são os servos do Deus Altíssimo. E você imagina todo aquele escândalo e ao mesmo tempo, de repente, um deboche, um escárnio, porque obviamente demônio nenhum vai respeitar e tratar de maneira solene a Jesus ou a serva de Jesus. Então, de repente, tinha todo aquele espetáculo, aquela gritaria, aquele escárnio, e Paulo, já indignado, ele vai se virar e ele vai falar para o espírito: saia dela agora, retira-te dela. E na mesma hora, no mesmo momento, o espírito vai sair, porque ele reconhece a autoridade que tem no nome de Jesus. Paulo, ele não ousou repreender aquele espírito em seu próprio nome. Apesar de ser um servo de Deus, apesar de Deus estar usando a vida dele de uma maneira poderosa, mas Paulo sabia que a autoridade estava no nome de Jesus. Então Paulo, ele vai e ele usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu
te mando, sai dela. E ele imediatamente saiu. Então, nós cristãos temos uma arma que as outras pessoas não têm. Nós temos a autoridade que nos foi outorgada por causa de Jesus e em nome de Jesus. Ele nos deu como que um documento assinado, lavrado, carimbado, selado, autenticado, oficializado para usarmos o nome dele. Então, quando você pede em nome de Jesus, ora em nome de Jesus, repreende em nome de Jesus, expulsa em nome de Jesus, declara em nome de Jesus, você está usando autoridade se você é cristão, porque essa é uma autoridade apenas para os cristãos. Se você não tem aliança com Deus, se você não é cristão ainda, você não tem essa autoridade, você não tem esse direito que Ele deu de fazer qualquer coisa em nome dele. Se você não crê nele, como é que você vai usar o nome dele? Então, você não tem essa autoridade. Então, os cristãos, eles têm esse trunfo, essa arma, tem esse troféu, esse privilégio de termos autorização, permissão para usar o nome de Jesus nas nossas orações, nas nossas petições, para expulsar demônios, para declarar palavras de poder, palavra de livramento, palavra de posse, palavra de bênção, tudo em nome de Jesus. Então veja que Paulo, ele está seguindo com a sua vida, dedicado à missão que Deus deu a ele. E isso também faz muita diferença quando você vai usar o nome de Jesus. Se você é um cristão meia boca, morno, que não se dedica às coisas de Deus, um dia na sua vida você aceitou Jesus, mas você foi largando as coisas, foi esfriando e foi ficando mole, frouxo, já não lê a Bíblia, não estuda, não conversa com Deus. No momento que você estiver passando por um perrengue, não adianta você querer fazer declaração em nome de Jesus, não. Porque você, em algum momento, aceitou Jesus, mas você não está mais vivendo a tua vida com Jesus. É como se você tivesse pego Jesus, colocado numa prateleira, pegando poeira e largou para lá e foi viver sua vida sem ele. Agora que você está precisando, você lembrou dele. Então, a gente precisa entender que armas, por mais poderosas que elas sejam, quando elas nos são dadas, nós devemos sempre estar em treinamento constante para a gente poder usá-las com eficiência. Se você recebe uma arma muito boa e deixa ela lá largada, empoeirando, enferrujando, largada, esquecida, no momento que você for precisar, talvez você nem lembre mais como usá-la. Então, aproveitando esse gancho, que você, cristão, mas que está assim meia boca, está meio morno, parece que está mais no mundo do que no céu. Então, volte os seus pés para Jesus, volte a treinar com a tua arma para que você tenha habilidade, porque na hora do perrengue, até ateu fala, ai meu Deus, já percebeu isso? A pessoa, para viver a vida dela livre, fazendo o que quer e bem entende, fala que é ateu, não acredita em Deus. Espera a corda apertar no pescoço para você ver se até ateu não vai gritar, ai meu Deus. Pois é. Então, se você é cristão, não esfrie na sua fé. Peça a Deus que constantemente você esteja ali afiando e treinando com a tua arma, para quando você precisar usar ela, trazer o efeito que você precisa. Se você não é cristão, está esperando o quê? Está esperando sua vida piorar? Está esperando as coisas darem mais errado? Está esperando mais sofrimento? Está esperando Jesus voltar e não dá mais tempo de você ser salvo? Está esperando o mundo acabar? Está esperando você morrer?
Está esperando Deus te chamar, é isso? Você já imaginou, já parou para pensar nisso? Você morrer sem salvação? Deus tira o seu fôlego de vida, você morre, e aí? Você vai chegar lá no julgamento, todos nós vamos passar por um julgamento, e aí? Já imaginou Deus falando com você? Te dei 60 anos de vida para você viver. Permiti que você visse coisas extraordinárias que eu fiz. Coloquei pessoas perto de você para que você aprendesse da minha palavra. Levei os meus servos para evangelizar você. Fiz milagres e permiti que você visse. E mesmo assim você passou a vida inteira sem crer em mim. Agora não dá mais tempo. Você já parou para pensar nisso? Pois é isso que vai acontecer com muita gente, que desperdiça as oportunidades que Deus dá. Então, reflita se é isso que você quer para a sua eternidade. Se você já sofre nesse mundo cheio de injustiça, problemas, cheio de defeito, imagina o nível de sofrimento que você vai ter se você morrer sem crer, sem aceitar a Cristo. Então, que Deus te abençoe, que te dê sabedoria e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.